Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 22, que diz assim: Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Amém? Somente esse versículo, os irmãos podem se assentar. Passagem aqui muito conhecida de todos nós já ouvimos falar muito dessa passagem do filho pródigo. Aquele filho que abandonou a casa, quis viver a vida e voltou para a casa do pai. Porém, eu estava lendo e meditando essa semana e vendo que aqui o capítulo 15, ele vem de uma sequência de parábolas, onde Jesus está falando através de parábolas. Os irmãos todos já sabem o que são as parábolas. É como se Jesus falasse de uma forma figurada, uma forma simples, de acordo com a cultura, com o costume daquela época, daquele povo, para que ficasse claro, para que eles entendessem, porém também para esconder de outros determinados assuntos, determinadas mensagens. Então Jesus, em certo momento, ele fala assim: olha, eu falo através de parábolas, em outras palavras, para que vocês entendam, mas para que eles não entendam. Eles quem? Os fariseus. O povo tinha os seus discípulos que estavam perto dele, o seguiam. Jesus falava através de parábolas para que eles pudessem entender, mas também de uma certa forma para que os fariseus, os outros, aqueles que estavam ali só para perseguir, não entendessem o que ele estava dizendo para os discípulos, entre outros contextos. Porém, no capítulo 15, Jesus ele fala 3 parábolas: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. As 3 parábolas falando de salvação. Só que agora, essa parábola, Jesus ele não fala para os discípulos. Essa parábola, Jesus, esse capítulo, ele é dedicado justamente aos fariseus. Se nós formos ler o primeiro versículo do capítulo 15, e o segundo versículo diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos, ou seja, os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. Ouvir quem? Jesus. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E aí Jesus vira para os fariseus e para os escribas e conta-lhes uma parábola. E aí, como eu disse, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola onde está o nosso versículo, que é o filho pródigo. Quando Jesus começa a falar as parábolas para os fariseus, Jesus ele está querendo mostrar para os fariseus o tanto de conhecimento que esses homens tinham, porém lhes faltava o amor uns para com os outros. Como nós conhecemos, e aqui está o versículo 2 que a gente acabou de ler, os fariseus apontavam: e aquele come com os publicanos, os pecadores. Isso, a forma como eles falam, os tornavam a elite da época. Nós não nos misturamos. E aí Jesus vira para eles e fala assim: por que eu não posso sentar com eles? Minhas palavras. Por que eu não posso? Porque quem precisa de justificação é o pecador, e não aquele que já é justificado. Só que Jesus ele não está querendo dizer para os fariseus que vocês já são santos, justificados. Jesus, nós podemos usar o termo que Jesus está
sendo irônico em dizer assim, vocês já são santarrões. Eu não preciso sentar com vocês. Só que nós sabemos, porque a Bíblia diz que Jesus chamou os fariseus, em uma outra determinada parte, de hipócritas. Porque os fariseus faziam leis, regras, imputavam ao povo, porém Jesus fala assim, vocês são tão hipócritas que se vocês fossem cumprir o que vocês impõem sobre o povo, vocês não seriam capazes de mover um dedo sequer para cumprir o que vocês mesmos impõem sobre o povo. E aí a gente entra nessa parábola do filho pródigo. Essa parábola, assim como as outras duas, normalmente a gente vê, a gente ouve, e a gente vê que essas parábolas elas são usadas de uma forma evangelística. Eu mesmo, e lá no Brasil, já vi muito, e nós usamos muito essas parábolas como uma forma evangelística, por causa da mensagem dela, que traz a salvação. A mensagem que elas nos passam é que Jesus, ele cura, que Deus, ele perdoa os pecados, que Deus, ele traz a salvação. Porém, a intenção dessas parábolas, embora não seja um erro usar de uma forma evangelística, eu não estou querendo dizer isso, mas a intenção, quando Jesus fala essas parábolas, é mostrar para aqueles homens fariseus, escribas, aqueles homens que tinham um conhecimento absurdo da lei, e dizer, olha, esses que vocês chamam de pecadores, também têm direito a sentar à mesa como vocês sentam, e recebem ainda mais autoridade do que vocês. Essa é a mensagem que Jesus traz. Entrando na parábola do filho pródigo, por que eu li somente o versículo 22? Porque no versículo 22 nós temos três características, três atitudes, três ações que o pai do filho pródigo manda fazer ao receber esse menino. Primeiro a gente tem que entender que era o filho mais novo. Por ser o mais novo, normalmente a gente entende de que quando a pessoa é muito nova, ela é inexperiente, quer tomar decisões precipitadas. Então foi o filho mais novo e não o mais velho. Porém, o mais velho, quando Jesus fala do filho mais velho, a gente sabe dentro da parábola que o filho mais velho, ele não se agradou, ele não se alegrou quando o seu irmão volta para casa. O filho mais velho, ele começou a murmurar. O filho mais velho, ele começou a reclamar. Quando Jesus menciona o filho mais novo e o filho mais velho, Jesus está comparando o filho mais novo com os pecadores e publicanos e o filho mais velho com os fariseus. Jesus, ele está comparando os dois, publicanos, pecadores com fariseus. O filho mais velho se queixa. Pai, o senhor está dando um bezerro para ele fugiu de casa. Eu estou com o senhor há tanto tempo, eu nunca deixei o senhor na mão, eu sempre cumpri todas as ordens. E agora vai dar até um bezerro para ele? A hipocrisia, porque ele já era dono de tudo. Ele já tinha tudo, todos os bezerros que ele quisesse. Mas ele fazia questão de mostrar, de auto se justificar, de que eu sou certinho, ele errou, e você vai fazer festa para ele, não vai fazer para mim? Jesus está comparando esse irmão mais velho com a atitude dos fariseus, dos escribas. Fariseus e escribas, para nós hoje, quem seria esse irmão mais velho, os fariseus e escribas? Aqueles irmãos que se julgam santarrões. Ih, tá vendo fulano? Está em pecado. Tá vendo fulano? Ih, fulano não é Bíblia não. Não, porque eu acordo cedo, porque eu leio Bíblia, porque eu acordo de madrugada, porque eu oro 2 horas de madrugada. Fulano é carnudo. Era o termo que a gente usava no Brasil, né? Ah, ele é carnudo. É açougueiro, né?
só vive na carne. Santarrão. E essa parábola é para esses irmãos santarrões. Só que dentro dessa parábola, Jesus ele faz questão de mostrar que aqueles que são pecadores, aqueles que são os ingênuos, aqueles que cometeram erro, que cometem erro, são capazes e são merecedores de uma transformação. Transformação essa que a gente vê nesse versículo 22. Quando ele diz: o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Primeiro ponto que ele fala: veste de novo, meu filho. Troca a sua roupa. A roupa, quando nós vemos, nós já falamos aqui sobre as vestes em outros domingos, nós já vimos a importância das vestes. Mas quando ele fala, troca a roupa, põe uma roupa de festa. Uma roupa que ele vai sentar à mesa. Só que essa troca de roupa representa a justificação do homem. Ele é justificado. Ou seja, ele foi perdoado. Então, tira essa roupa suja que você veio, porque no contexto da parábola, os irmãos já conhecem, eu não vou ficar aqui lendo toda a parábola, mas os irmãos já conhecem que o filho pródigo estava lá numa fazenda e ele desejava comer a comida dos porcos. Olha o nível que esse jovem chegou. Então imagina que ele estava sem banho, imagina que ele estava todo sujo. E aí quando o pai o recebe, a primeira coisa que o pai fala para os seus servos é: trazei depressa uma vestimenta. Tira essa roupa do pecado, tira essa roupa da sujeira do mundo, e você agora está justificado. Você agora está limpo. Os seus pecados estão perdoados. E nós podemos ver em Isaías capítulo 61, que ele diz assim no versículo 10: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes da salvação, me cobriu com o manto da justiça, como um noivo que se ordena com atavaios e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Primeira coisa, veste ele, porque nós temos uma festa. Quando um pecador se arrepende, quando nós nos arrependemos e reconhecemos a Cristo, a primeira coisa que ele faz é: vamos tirar essa roupa do mundo, vamos tirar essa roupa do pecado. Sabe aquele teu passado obscuro? Está limpo, não existe mais. Agora a sua vida é daqui para frente e você vai sentar à mesa junto comigo. Aleluia! Apocalipse capítulo 19, versículo 8. João ainda nos escreve sobre a inspiração do Espírito Santo. Ele nos diz assim: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Como eu disse, a veste trocada representa a justificação do homem. Nós recebemos quando nós nos convertemos. E lá no céu também receberemos novas vestes. Nós teremos, como foi falado na escola bíblica dominical, seremos transformados. Teremos novos corpos, novas vestes, e através do linho fino representa a justificação dos santos. Então, essa roupa que o Pai manda trazer representa também a posição de dignidade. Vocês não vão olhar para o meu filho, o pai estava querendo dizer, como qualquer um. Olha a roupa que ele está vestindo. Os irmãos vão entender melhor ainda, tá? Ou seja, como participante do banquete da salvação. Essa passagem do filho pródigo, essa parábola, Jesus ele conta ilustrando uma época onde o fazendeiro, uma família bem-sucedida, que tinha os seus servos. E naquela época,
os servos jamais se vestiriam como os seus senhores. Então, quando ele muda a roupa, ele está falando para os servos: esse é meu filho. Ele não vai ser tratado como qualquer um. Ele está justificado. Ele está limpo. Ele chegou aqui sujo, rasgado, fedorento. Até um de vocês aí podem ter virado rosto por causa do mau cheiro, mas agora ele está limpo. Agora ele está justificado. O que ele fez não importa mais, porque ele é digno de sentar à mesa e comer comigo. Amém? Seguindo o versículo 22, ele diz assim: e pondo-lhe um anel na mão. Esse anel, naquela época, representa a autoridade. Essa autoridade que o pai dá para o filho através de um anel não é como hoje, que a gente vê, o anel não tem mais o sentido, o significado de autoridade. Nós podemos ver, por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 41, versículo 42, quando Faraó, ele pega José e o torna governador do Egito. 41, 42, que ele diz assim: e tirou o Faraó o anel da sua mão, o anel da autoridade, e pôs na mão de José, e fez vestir vestes de linho fino, porque a justificação, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. O anel que o pai entrega para o filho, ele está devolvendo a autoridade sobre todas as coisas que existem naquela terra. O pai, ele fala: ó, tá perdoado, você voltou para casa, essas roupas aí vão para o lixo, você está com novas vestes, e aqui está a sua autoridade de novo sobre tudo que nós temos. Jesus, quando nos salva, ele nos dá autoridade no seu nome. Nós temos autoridade no nome de Jesus. A prova disso é Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18, que diz assim: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Autoridade, não qualquer autoridade, mas Jesus, ele nos dá autoridade no seu nome. Na Santa Ceia, o presbítero Diego, ele pregou e falando sobre a fé, e no final ele conclui de que a intenção não é fazer os milagres, mas vermos o Senhor dos milagres. E nós temos essa autoridade porque não é qualquer um que está nos dando essa autoridade, mas é o nosso Senhor Jesus, o dono do céu e da terra, o que tem todo o poder no céu e na terra, aquele que criou todas as coisas no céu e na terra. Nós temos essa autoridade, você tem autoridade no nome de Jesus. Aí, uma vez eu estava escutando uma pregação e já foi falado de que o nome de Jesus tem todo o poder. Então, não precisamos nem orar tanto, não precisamos nem buscar tanto, porque basta clamar o nome de Jesus. O nome de Jesus tem todo o poder, mas você tem autoridade para usar o nome de Jesus? Se eu clamar o nome de Jesus, as coisas acontecem, mas eu preciso ter autoridade para usar o nome de Jesus.
E quando você se converte, Ele te dá essa autoridade no nome dele. Aleluia, Senhor. Eu já conheci pessoas de que nos momentos difíceis de expulsar um demônio, orar por um enfermo, principalmente expulsar demônios, não tinha autoridade. Mas o nome de Jesus não tem poder? O nome de Jesus tem poder, mas e a preparação dele? E a autoridade dele para usar o nome de Jesus? Pense nisso. Não se acomode em saber de que o nome de Jesus tem todo o poder. Sim, o nome dele tem todo o poder, porque ele é o poder. Mas e eu? Tenho autoridade para clamar o nome de Jesus sobre o enfermo, sobre o endemoniado, orar, interceder por uma família? Então nós devemos buscar essa autoridade. Só que eu te digo que Jesus deixa claro que uma vez que nós nos rendemos aos pés dele, ele nos dá essa autoridade. O anel que ele colocou colocou no dedo do seu filho, devolveu autoridade para ele sobre todos os servos, sobre toda a terra, tudo que tinha nas suas terras, na sua fazenda. Ele está falando: olha, meu filho também manda, meu filho também é digno, respeitem ele. E é o que Jesus faz conosco nesse mundo. Nós temos autoridade. Não pense em relação ao que a gente estudou a escola bíblica dominical. Não pense que, então se eu tenho autoridade, eu não vou padecer. Não confunda as coisas. Se eu tenho autoridade, então eu não vou sofrer aflições. Não confunda as coisas. Entenda que Jesus estava no barco com os seus discípulos e nem por isso ele os isentou de passar pela tempestade. Mas a diferença é que ele estava no barco. E quando eles clamaram, ele acalmou a tempestade. Então, não confunda as coisas. Você tem autoridade para usar o nome de Jesus. Mas você vai continuar sofrendo aflições. Mas as enfermidades virão. Porém, se você clamar o nome de Jesus, ele é capaz de curar os enfermos. Marcos capítulo 16 que a gente leu. Expulsar os demônios. Se por acaso beber alguma coisa mortífera, dano algum lhe causará. Terceiro ponto, seguindo o versículo 22. E sandália nos pés. Sandália nos pés. Entenda que, como eu disse, os servos, os escravos, eles andavam descalços. Eles não andavam calçados. Os escravos não tinham calçados, não tinham sandálias. Quando o filho chega, rapidamente põe ali uma sandália nos seus pés. Ou seja, você não será servo, você será meu filho. Essa atitude de botar as sandálias nos pés dele é a afiliação dele. Quando nós nos convertemos, nós agora deixamos de ser servos da escravidão e passamos a ser filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Sério, irmão, nós somos. E o apóstolo Paulo, ele nos confirma isso em Romanos e em Gálatas. Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 17. 3 versículos. Romanos 8, 14 a 17, que diz:
porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ainda Gálatas, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Quando nós nos convertemos, nós deixamos a servidão da escravidão. E Ele nos recebe como filhos. Nós somos filhos. Ele calça a sandália nos nossos pés. Ele nos afilia, como nós vimos aqui, com o espírito de adoção. Agora nós somos filhos de Deus. Nós não somos mais vistos como servos, mas filhos. E somos herdeiros e co-herdeiros de Jesus Cristo. Tudo que está por vir é herança. Nós vamos herdar a vida eterna. Nós vamos herdar a salvação. Nós herdamos porque somos filhos. Porém, há um outro detalhe na sandália, que ela nos torna filhos. Nós agora somos filhos de Deus, mas ela também representa preparação. Preparação essa que fala de armadura, de proteção, de como caminhar. A sandália nos pés, ela fala de armadura do soldado cristão, no sentido da preparação do Evangelho. Veja o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Efésios capítulo 6, versículo 15. Ele é de um contexto do versículo justamente onde o apóstolo Paulo está falando sobre a armadura de Deus. Quando estamos com os nossos pés calçados, estamos nos preparando, estamos preparados para o Evangelho da paz. Aí vem o salmista, no Salmo 119, o versículo 105, que diz: a tua palavra é luz para os meus pés, é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Quando nós nos convertemos, Ele não nos deixa, se converteu, Ele reconheceu o meu sacrifício na cruz, e aí Ele não te deixa, Ele te prepara, Ele te capacita, Ele te mostra o caminho, aonde você tem que andar, como você tem que andar, como você tem que ser, o que você tem que ser. Ele te capacita, porque a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A preparação do Evangelho. Quando nós vestimos as sandálias, quando nós nos convertemos, Jesus ele fala, bota a sandália. Ou seja, não se desvia do caminho, não coma qualquer alimento. Preste atenção, a minha palavra é o guia, ela é a sua bússola, ela te prepara, ela te faz fugir da aparência do mal, ela te faz ser prudente, ela te torna sábio. Ele não nos desampara, Ele está sempre conosco, todos os dias. Mas como todos os dias? A sua palavra. A sua palavra. Então, quando nós nos convertemos, Ele nos justifica, Ele nos dá autoridade, e
e Ele nos prepara para o caminho. Aleluia. Você não está sozinho. Você não está despreparado. E se você está se sentindo despreparado, é porque precisa estudar mais. Se você está se sentindo despreparado, é porque está faltando ainda alguma coisa na sua sandália. Porque os pés é o alicerce do corpo. E se os meus pés não estão bem vestidos, o meu corpo cai. Se os meus pés não estão protegidos, eu posso me machucar. E quem me protege, quem protege os meus pés na minha caminhada, é a palavra. Aleluia. É a palavra que protege os meus pés. Ela protege os meus pés. Ela não me deixa me machucar. E se eu me machuco, ela me cura. E se eu me entristeço, ela me alegra. E se eu estou soberbo, ela me abate. E se eu estou abatido, ela me exalta. E se eu preciso de correção, ela me exorta. A palavra é o nosso alicerce. Ela é a nossa sandália. Jesus, Ele te justificou, perdoou os seus pecados. Aquilo que você fez dali para trás já não importa mais. Você é uma nova criatura. Agora não como servo, mas como filho de Deus, tendo autoridade no nome de Jesus. E com a preparação do Evangelho. Você está protegido. Ele está contigo. No Salmo 91, ele diz assim: e Ele dará ordem aos seus anjos para te proteger. Os anjos do Senhor estão ao seu redor, porque ao derredor está o leão bramindo, faminto. Ele brama, na verdade, ele brama como um leão. Satanás, ele brama como um leão. Entenda isso, há uma diferença. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. E Satanás está ao nosso derredor bramando como um leão. Ele não é um leão. Mas ele dá ordem aos seus anjos para nos proteger. Ele nos prepara, ele nos capacita. Quando o pai vê o seu filho e fala: trazei depressa a melhor vestimenta, Jesus está falando para aqueles fariseus: olha, quando um pecador se arrepende, o perdão é instantâneo, é na hora, a salvação é na hora. Você está perdoado na hora. Não leva tempo. Ah, falta um tempo. Eu reconheço o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, então vai levar um mês mais ou menos para que todos os meus pecados sejam perdoados. Não. É na hora. É naquele momento. É imediato. E na mesma hora que ele perdoa, ele revela as suas bênçãos. Bênçãos essa, o Evangelho, a palavra. Você que andava triste, Jesus fala: olha filho, tenha a minha palavra. Olha a minha palavra, ela vai te trazer alegria. Ela vai te trazer força. Ela vai te trazer regozijo. Bem-aventurança. A paz que o mundo não conhece. Olha filho, a partir de agora, a sua vida é outra. Quem está dentro, procure não sair. Nós que hoje estamos aqui, a gente sofre aflições. Isso faz parte, nós aprendemos isso pela escola bíblica dominical. Nós sofremos tormentos, nós sofremos aflições, nós sofremos perseguições. Você se entristece, muita coisa te decepciona, você se sente fraco, você se desanima. E eu sinto te dizer que isso acontecerá até o dia que Jesus voltar ou você morrer. Porém, cuide, você que está dentro, para não sair. Porque lá fora é momentâneo. O filho pródigo saiu, pegou todos os seus bens, vendeu, pegou o dinheiro, em pouco tempo estava lá desejando comer as bolotas, as comidas que davam para os porcos. E naquele momento ele falou assim: meus pais têm muitos servos,
E os servos do meu pai comem pão. E eu estou querendo comer bolota de porco. Pensa nisso. Jesus ele está mostrando para os escribas e fariseus que aquele que reconhece Jesus como Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele é capaz, Jesus está falando para os escribas e fariseus, esse é capaz de ser melhor do que vocês são. É o que Jesus está falando para eles. Esses que vocês estão hoje apontando são publicanos, são pecadores, que estão falando que eu me assento com eles para comer. Pois fique sabendo que quando eles se convertem, eles têm roupas novas, têm autoridade, e mais autoridade essa de que vocês têm. Glórias a Deus. E eles não estão só, porque eu estou com eles. Aleluia. E isso que Jesus mostrou para os fariseus e escribas, fica para nós hoje. Aleluia. Nós herdamos tudo isso. Roupas novas, autoridade e preparação. Ele não nos deixou só. Ele deixou a sua palavra para nós. Amém? E assim eu agradeço a Deus pela minha oportunidade e que o Espírito Santo possa ainda falar melhor a cada coração. Mas o que eu deixo e peço que os irmãos meditem nisso, você recebeu roupas novas, você recebeu autoridade, você tem preparação, você tem proteção, coisa que o mundo não te dá. Vamos tomar cuidado para não perder tudo isso. Vamos velar pela nossa salvação todos os dias.